Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez aqui estamos de volta ao nosso canal para tratarmos de um assunto importante em nossas vidas, que é a palavra de Deus. Nós sabemos que tudo passará, como as Escrituras dizem, que tudo vai passar, porém a palavra de Deus permanece para sempre. Eu costumo sempre dizer, eu gosto de citar 3 maneiras pelas quais Deus se revelou ao homem. Uma delas é a própria criação, onde Deus vai nos revelar o seu caráter em tudo que Ele criou. E não há desculpas do ser humano dizer da inexistência de Deus, porque tudo que foi criado vai provar que Deus existe. A segunda coisa é o seu Filho Jesus, que é justamente a imagem de Deus. Jesus é a imagem de Deus, é a exata expressão do ser de Deus. Está escrito lá em Colossenses, capítulo 1, sobre a obra da criação, que Deus se revela na criação. Você pode ver isso lá em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. E, enfim, a outra parte, a outra coisa que testifica a existência de Deus, a comunicação de Deus com os homens, além da criação, além do seu Filho, é as Escrituras. É aqui que Ele expressa a sua vontade. E a referência bíblica que você vai encontrar é isso aí, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, logo no início. Então são essas três formas. Ele se revelou de diversas formas, mas essas são as formas mais contundentes que existem a respeito da revelação da pessoa de Deus, do caráter de Deus para nós. E eu estou aqui com o Evangelho segundo escreveu Lucas. Aqui é a biografia de Jesus. Lucas retrata aqui a biografia de Jesus na terra e conta todo o seu ministério aqui, os pontos mais cruciais, porque se fosse escrever tudo que Jesus fez aqui durante o seu ministério, não havia livro que coubesse. Mas Lucas dá ênfase no nascimento, a vida de Jesus, seu ministério, sua morte, sua ressurreição. E aqui nós estamos no capítulo 10, eu quero citar 4 versículos aqui do capítulo 10, que é do versículo 38 ao 42. A Bíblia ela foi escrita, ela não tinha epígrafe, a Bíblia não foi escrita com epígrafe, mas no decorrer dos tempos, quando ela foi organizada, foi dado títulos a cada parte de textos. E aqui, a epígrafe aqui desse texto diz Marta e Maria. Então a palavra diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhes, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Isso aqui são palavras de vida eterna, palavras que não morrem, palavras que são verdadeiras, que não oscilam. Tudo que Jesus, o nosso Deus, falou, foi escrito aqui por homens inspirados pelo Espírito Santo, são eternos, não voltam atrás. Não há sombra de variação em Deus. O que Ele é, Ele será e sempre foi.
que ele prometeu, ele cumprirá. Isso não tem saída. Com Deus não existe volta, retorno. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, diz a palavra dele. Então nós estamos aqui dentro de um texto muito curioso, né? E eu começo aqui, irmãos, fazendo aqui uma comparação do estado social de duas gerações, a geração de Jesus e a geração atual, a qual Jesus chama de geração adúltera, né? Porque quer ver tudo para que acredite que Deus existe. Então aqui, o que acontece aqui? A Bíblia diz aqui que eles iam por um caminho. Quem? Jesus, seus discípulos e alguém que pudesse seguir mais, mesmo não sendo discípulo. Mas vamos contextualizar aqui como discípulos. Então Jesus ia por um caminho e entrou numa aldeia. Então duas coisas aqui importantes para a gente meditar em nossas vidas. Primeiro, nós vivemos num tempo, numa sociedade competitiva, numa sociedade veloz, onde a velocidade é quem chega na frente, onde a velocidade é quem consegue uma qualidade de vida melhor, onde a velocidade é quem ganha mais dinheiro, onde a velocidade toma posse de tudo que existe, né? E foi deixado para trás a vida normal, aquela em que o homem pode andar, né? Hoje nós temos velocidade, mas não temos problemas resolvidos. Jesus aqui ia num caminho, a pé, numa terra muito quente, numa terra escassa de água, de chuva, muita poeira, muito pó, né? E entrou numa aldeia. A aldeia é uma pequena comunidade onde o número de habitações é muito pequeno, por isso se chama aldeia. Então todo mundo se conhece, todo mundo é amigo de todo mundo. Nota a diferença entre as duas sociedades. A que Jesus está aqui vivendo no contexto dessa palavra, Jesus junto com essas pessoas, com esses discípulos, com essas duas mulheres, e a sociedade em que nós vivemos, abarrotada de movimentos, de velocidade, de tecnologia da informação, de luta pela sobrevivência, de custos de vida altos, de impostos pesados, de governos desonestos, de corrupção, de maldade, sociedade parecida com a sociedade de Gênesis 6, em termos de comportamento. Então Jesus está aqui, o autor, Lucas, ele faz questão de enfatizar esses dois princípios aqui que nos ajuda a compreender que no reino de Deus não existe problemas com velocidade, com tempo. O reino de Deus é eterno. Olha que o ministério de Jesus foi 3 anos, mas ele precisava difundir esse evangelho. Mesmo assim, ele tinha que se submeter ao tempo lento da época. Esse tempo demandava andar a pé ou a cavalo ou a jumento, fazer longas caminhadas, saindo de cidade em cidade, região em região, né? É diferente da situação de hoje, em que as grandes metrópoles são circunvizinhas de grandes cidades, né? Vamos fazer aqui só uma comparação com Natal, com o Rio Grande do Norte, né? Existe a capital, Natal, e existe as cidades da Grande Natal, né? Que está concentrada Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo, Extremóis, São José e até
Ceará Mirim, né? São as cidades que formaram um eixo habitacional único. A única coisa que separa essas cidades são as divisões geográficas e seus poderes legislativos e executivos das regiões, comarcas, etc, etc. Porém, é muita gente concentrada num espaço pequeno, enquanto que uma aldeia é poucas pessoas concentradas numa região pequena, mas dentro de um espaço geográfico grande. Então ali a gente já pode imaginar que havia muito sossego, né? A vida era toda temperada dentro de um período de 24 horas, havia um certo respeito com horários de sono, de acordar, de trabalhar, de parar para descansar, de conversar e etc. E Jesus usava um recurso, aliás, que nós devemos também usá-lo. É necessário que o cristão use esse recurso, que é a palavra, é a comunicação onde ele estiver, né? Então Jesus entra naquela casa, é recebido, né, por aquelas pessoas daquela casa. Isso é muito importante. Hoje nós vivemos numa sociedade que quem vai receber alguém em sua casa que vem de viagem, que você não tem, digamos, muita informação a respeito. Ninguém recebe ninguém que vem de viagem hoje, porque existem precauções com relação à questão das situações existentes de violência hoje, por exemplo, né? Mas Jesus foi recebido e, como sempre, como era de praxe, como fazia parte do ministério de Jesus, Jesus ia ensinar quando ele sentava. Ele ia conversar, ele ia falar a respeito do reino de Deus, que era a sua era o seu papel, né? Que ele desceu do céu, tornou-se homem para dois fins. Primeiro, para levar a culpa do homem sobre si. Segundo, para vir espalhar a boa nova do reino, que a partir do arrependimento os homens iriam herdar este reino. Então ele tinha que destrinchar esse reino, ele tinha que falar a respeito desse reino, ele tinha que dizer que reino era esse, ele tinha que expandir essa notícia. Então ele estava ali sentado, né? E o verso 39, na parte B, diz que Maria se assentou também aos pés de Jesus e ouvia sua palavra. Então, se está escrito que ela também se assentou, é porque havia muitas pessoas sentadas ouvindo a palavra de Jesus, né? Ouvindo a palavra de Jesus. Então, Maria, ela determinou um tempo para ouvir Jesus, a ponto de se sentar. Há uma grande diferença aqui entre você ouvir ou escutar, né? Ouvir vai muito mais além de escutar. Às vezes você escuta alguém dizer algo, mas você não dá muita importância àquilo. Mas quando você para ouvir o que aquela pessoa diz, às vezes você faz uma avaliação maior ou melhor com relação àquilo que a pessoa está dizendo. E às vezes você faz até muito mais fácil você fazer uma perícia daquilo que alguém está falando, e você vai ligando algo a outra coisa e você vai compreendendo de ângulos diferentes. Maria, ela se posicionou numa situação aqui não só de escutar, ela ouviu. Mas aí a Bíblia diz que Marta, que também recebeu Jesus, como Maria recebeu, elas eram irmãs. Ela estava apenas escutando, mas o pensamento dela, o coração dela não estava naquilo em que Jesus estava falando. Ela estava preocupada em servir Jesus e aquelas pessoas que haviam entrado naquela casa, mas ela queria dar um amparato de quem recebeu alguém. Se alguém chega em sua casa, às vezes você oferece um café, oferece um biscoito, pede para sentar, mas
pelo fato da visita estar ali, você está muito mais preocupado em fazer o café e ver o que você tem de melhor para oferecer. Ela não estava errada, ela estava certa, mas Maria estava muito mais focada no interior do nosso Deus, né? Ela estava buscando uma intimidade maior, com a novidade do reino que Jesus estava pregando. Enquanto que Marta, apesar de estar fazendo certo, que era a recepção de Jesus junto com as pessoas que ali estavam, e tinha que haver realmente uma boa recepção, ela também estava ouvindo o que Jesus estava falando. Porém, ela era semelhante àquela semente, aliás, a palavra de Jesus estava sendo semelhante àquela semente que foi lançada à beira do caminho, na parábola do semeador. Ela ouviu, mas com facilidade os pássaros iam comer aquela semente. Ou seja, quando você não para fazer uma verdadeira perícia da palavra de Deus, você corre o risco de ser apenas um ouvinte, alguém que escuta, mas logo as coisas do dia a dia vai tomar isso de você, vai tirar essa riqueza que é esse tesouro escondido. Então, a palavra de Deus é um tesouro escondido. Na parábola do tesouro escondido, Jesus diz que quando um homem encontra um tesouro escondido, ele vende tudo que tem para comprar aquele tesouro. Assim é a palavra de Deus. Você não basta apenas você ler os 5 versículos que estão sendo meditados aqui nesta tarde. Você precisa tomar posse desses versículos e ter um posicionamento de quem você é aqui. Você é Marta ou Maria? Você apenas escuta ou você assenta-se aos pés de Jesus para ouvir e periciar aquilo que o Senhor está falando? Então, diante da situação, Marta vai pedir socorro ao mestre. Talvez ela tenha se sentido muito angustiada, porque numa sociedade daquela em que os homens não iam para a cozinha, e só havia 2 mulheres, aqui diz o texto, pelo menos as da casa, né? Então, uma ajuda mútua era muito necessária. Então ela vai pedir socorro a Jesus, um socorro para que ele possa dizer: Maria, ajude a sua irmã, para que possa aliviar mais esse fardo que ela está lidando com ele só. Marta talvez esperasse uma resposta dessa de Jesus. Às vezes nós esperamos respostas confortadoras de Jesus. Quando a gente lê a palavra, às vezes a gente faz uma reclamação ao nosso Deus, esperando uma palavra, uma resposta como essa que Marta esperava. Mas Deus, geralmente, ele não dá a resposta nessa tonalidade, porque ele tem compromisso com a sua justiça. Deus tem compromisso com o reino dele. Deus tem compromisso com a palavra dele. Não é com a gente. Deus tem compromisso com o homem, porque quando o homem quebrou a aliança com Deus, ele desfez o contrato com Deus. E Deus não desfez o contrato com o homem, a aliança de Deus não foi quebrada com o homem. Então Deus tem compromisso com a palavra dele, que é eterna, que é sem mancha, que é verdadeira. Deus não tem compromisso com os seus propósitos, com os meus propósitos. Deus tem compromisso com a palavra dele, que é o propósito maior, pelo qual ele sacrificou o seu único filho, permitiu que ele fosse crucificado, recebesse a sua ira, a ira de Deus sobre o seu corpo, a fim de não lançar essa ira naqueles que creram e ainda crerão
em Jesus, o seu Filho. Então Jesus traz aqui aquilo que Paulo fala em Colossenses 1, que eu já falei aqui, que Jesus é a imagem do Deus invisível, né? Ele é a exata expressão do ser de Deus. Então aqui ele está usando uma palavra para dizer, é como se ele dissesse Marta. Marta aqui é uma parte da humanidade, Maria é outra parte da humanidade. Vamos nos colocar aqui, cada um no nosso campo. Você é da parte da humanidade que pensa como Maria ou da parte da humanidade que pensa como Marta? A maioria das pessoas do mundo, do planeta, elas estão como Marta. Às vezes eu me sinto como Marta nessa situação aqui. Jesus, ele sempre está passando nas aldeias, ele está presente na nossa vida. Ele, pelo Espírito Santo de Deus, ele nos foi colocado. O Espírito Santo de Deus nos foi dado por Deus, por Jesus, para testificar de Jesus. Então, ele está presente conosco ao amanhecer, no dia todo, até dormindo. Nós somos morada de Cristo, né, através do Espírito. Então, Jesus está nos visitando na nossa aldeia e nós estamos de frente com esse Senhor, o Senhor dos Senhores. Nós temos a palavra de Deus, que é o que testifica dele, é o que traz a sua memória, né? A palavra de Deus nos ensina quem é Jesus e qual o caminho que devemos seguir. Então, quando nós esperamos ao Confortador de Deus, Deus nos lança um desafio. E aqui, Marta provavelmente queria que Jesus convencesse Maria a ir ajudá-la. Jesus responde para Marta algo que deve ser um alfinete, alfinetando a nossa alma. Ele diz, Marta, ou seja, ele diz, a humanidade, homens, filhos dos homens, vocês estão ansiosos e afadigados. Vocês estão depositando a sua confiança e a sua vida em muitas coisas. Só existe uma coisa necessária, ele diz a Marta, só existe uma coisa necessária. Ele não determinou aqui literalmente que coisa era essa, mas nós vamos compreender na sequência do verso, na parte B do verso 42. Ele diz, só uma coisa necessária. Maria escolheu a boa parte, aquela que não lhe será tirada. Então, o que é que é necessário? É necessário que a gente não só escute, mas que a gente sente-se aos pés dele, sentar-se aos pés aqui. Nós vamos ter algumas citações na Bíblia que trazem uma figura ilustrativa de adoração. E fulano o adorou e tal. Em algumas situações, por exemplo, quando Jesus curou os 10 leprosos, um voltou para agradecer. Ele se jogou aos pés de Jesus. É um ato de adoração, porque ele compreendeu que Jesus era Deus. Aquele homem que foi curado no templo, lá em Betesda, o homem que era cego de nascença. E Jesus fez lodo e colocou nos seus olhos. E ele foi ao tanque, lavou os olhos e voltou a enxergar. Ele foi questionado pelo sumo sacerdote, pelos doutores da lei e dos escribas. E ele defendeu veementemente na frente daquelas autoridades a pessoa de Jesus, mesmo sem ele saber quem era. Depois ele vai encontrar com Jesus e Jesus vai ter uma conversa com ele e pergunta a ele, você acredita no Filho do Homem? E ele diz, diga quem é para que eu acredite. Ele disse, sou eu que falo contigo. Então a Bíblia vai dizer que ele adorou Jesus. Ele reconheceu
que Jesus é o Salvador da sua vida, Ele é Deus. Outro gesto de adoração, aquela mulher pecadora que invadiu o espaço onde Jesus estava reunido com o fariseu chamado Simão leproso, junto com seus discípulos, e se jogou aos pés de Jesus e começou a beijar os pés de Jesus e jogar um bálsamo ali. E Jesus foi questionado apenas em pensamento por Simão leproso. Simão não verbalizou nada, ele apenas pensou. Se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é esta mulher que está. Ela é uma mulher pecadora. E Jesus vai tomar a palavra ali e vai dizer: Simão, você vê esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Ela, porém, desde que entrou aqui, regou os meus pés com lágrimas, enxugou com seus cabelos. Você não me deu o beijo santo ou o ósculo santo, mas ela, desde que entrou aqui, não cessou de beijar meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo. Tudo isso aí eram tradições dos judeus. Mas quando um judeu recebia alguém na casa, fazia isso. Mas ela ungiu meus pés com esse bálsamo. Por isso eu digo que os seus pecados são perdoados. Porque quem muito perdoa, muito ama. Então, 3 gestos de adoração, 3 gestos de atenção à palavra de Deus. E aqui se encontra mais um, em Lucas 10, 39, né? Maria, ela se senta aos pés de Jesus como uma forma de reverência a quem o nosso mestre, nosso Deus humanizado, né? Eles tiveram o privilégio de estar diante de Deus, na imagem perfeita de Deus, que era Jesus, a imagem do ser de Deus, a expressão do seu ser. E ela esteve ali no ato de adoração, ouvindo algo importante, a única coisa que não ia ser tirada dela. Essa é outra parte da humanidade. Essa é a parte da humanidade daqueles que, primeiro, foram pré-escolhidos para o reino. Segundo, são aqueles que de fato têm tempo para meditar a respeito dessa palavra reveladora e salvadora. Este é o diferencial. Então nós temos aqui algo que eu costumo chamar de tesouro eterno. Tudo vai ser tirado de nós. Preste atenção. Você nasceu, cresceu, reproduziu, envelheceu, está perto de morrer. Alguns nasceram, estão pequenos, vão crescer. Esse é o ciclo da vida. Mas você já percebeu, se você tem mais ou menos a estatura da minha idade, 52 anos, que algumas coisas já lhe foram tiradas, a possibilidade de fazer tais coisas. Você olha para o seu rosto no espelho e você vê que algumas células epitelial já morreram e sua pele está flácida. E mesmo que você vá para a academia, tentar muscular o seu corpo, mas há uma deficiência porque você está perdendo alguns tipos de hormônios, né? E precisa fazer reposição hormonal para que você viva um pouco melhor, possa dormir mais. Você já percebeu que você perdeu empreendimentos, investimentos? Você já percebeu que você perdeu muito tempo na vida com orgias, com coisas que não fazem sentido? Você já percebeu que a cada dia que passa você vai perdendo parentes, perdendo propriedades, perdendo oportunidades? Tudo vai passar. Tudo vai passar. Tudo nos será tirado. E isso é decorrência da própria natureza humana, da própria
desobediência do homem para com Deus. Quando Adão pecou, Deus disse a Adão: por causa de ti a terra será maldita. Então, ele não falava apenas do planeta em si, desse chão que pisamos, dessa atmosfera que nos cerca. Ele falava muito mais da natureza humana que tinha sido amaldiçoado pelo poder do pecado que estava sobre ele. E com certeza a morte viria. E ela veio. E ela está presente no meio de nós. Dois tipos de morte. Uma que o pecado provocou e é inevitável. A morte física. E nós não precisamos apenas pensar nisso quando estivermos velhinhos na morte. Não, a gente já pode pensar na morte na medida que a gente vai crescendo. E chega um estado da nossa vida que tudo começa a morrer em nós. Não há como recuperar. Então essa é a morte física. E tem a segunda morte, que está escrita em Apocalipse. A segunda morte é a morte espiritual. Essa segunda morte, todos nós já nascemos com ela. Certo? Quando você nasceu, você já é descendente de uma geração pecaminosa. Você foi gerado em pecado. Então, logo, o salário do pecado é a morte. Então, todo ser humano nasce morto espiritualmente. Por isso que Jesus, na conversa que teve com Nicodemos, ele disse: não te admires quando eu te digo que você tem que nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então, o homem nasce morto espiritualmente, ele precisa nascer. E ele não faz isso sozinho. Ele faz isso a partir do Espírito de Deus. Porque quem convence o homem de que ele é pecador, de que existe uma justiça que foi cumprida em Jesus e que há um juízo de Deus que vai cair sobre os que não crerem, quem é tocado por esse Espírito e que consegue compreender que necessita de ajuda de Jesus, o Filho de Deus, para não provar dessa segunda morte, que é a ausência de Deus eternamente no inferno, no lago de fogo, aí ele nasce de novo, aí tudo muda nele. As suas ações e atitudes vão ser baseadas no caráter de Cristo. Não significa que ele vai deixar de pecar, não, porque o pecado é como se ele tivesse conseguido prender a humanidade, até que a morte e o pecado sejam destruídos no fim, quando Jesus voltar. É os últimos inimigos que Jesus vai colocar debaixo dos pés, para que seja banido a morte e o pecado, e que seja refeito o novo céu e a nova terra, e quem for salvo possa viver as benéficas do reino eternamente ao lado de Cristo. Então tudo nós vamos perder. E estamos perdendo. Naturalmente. Né? Mas uma coisa apenas não nos será tirada. E Maria aqui diz Jesus. Ela escolheu a melhor parte. Não é que Maria tenha escolhido por vontade própria. Nós, espiritualmente falando, não temos vontade própria. Porque o homem, ele nasce inimigo de Deus. A Bíblia diz que foi criado um muro de separação entre Deus e os homens. O pecado foi que construiu esse abismo. Na parábola em que Jesus cita o exemplo de Lázaro e o rico, ele vai falar a respeito disso. Há um abismo entre o céu e o inferno, ou a vida eterna e a vida eterna com Deus e a vida eterna sem Deus. Não há como, é intransponível, não tem como passar. Então, quando o homem, Adão, que é o pai da humanidade, foi o primeiro homem formado, e nós somos nascidos dele, mas não somos nascidos de Deus, humanamente falando. Quando você nasce da sua mãe, você não nasceu de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que, na genealogia de Adão, a Bíblia vai citar que Adão teve outro filho. E esse filho era a sua imagem. Veja só. Quando Deus criou Adão, ele fez a imagem e semelhança dele.
quando Adão pecou, Adão destituiu a imagem de Deus nele. Agora ele era um homem pecador. Então a Bíblia diz que Adão teve outro filho no lugar de Abel. E esse filho era a imagem e semelhança de Adão. Então, ele nasceu em pecado. Consequentemente, todos nós somos a imagem de Adão. Nós nascemos com a natureza de Adão. Isso significa que nós somos inimigos por natureza de Deus. Por que nós somos inimigos? Que nós brigamos com Deus? Não, porque o pecado, ele luta contra a santidade de Deus. Ele é oposto à santidade de Deus. Então, a minha natureza é oposta à santidade de Deus. A santidade de Deus é um atributo de Deus muito importante da gente conhecer. O que é a santidade? É a separação. Deus é separado de tudo. Ele é puríssimo. A Bíblia diz que ele não pode ver o pecado. Ele não pode conviver com o pecado, né? Ele é tão puro de olhos que ele não pode ver o pecado. Por isso que nós somos, por natureza, inimigos de Deus. Está escrito em Efésios, capítulo 2. A carta de Paulo aos Efésios vai dizer que nós éramos, por natureza, inimigos de Deus. Andávamos segundo o curso da carne, dos filhos que operam, que agora, das coisas que operam agora nos filhos da desobediência. E por natureza éramos filhos da ira de Deus. Então a humanidade são filhos da ira de Deus, porque somos filhos de Adão. Porém, essa nova natureza do novo nascimento nos torna filhos de Deus. Não porque nós queremos, como Marta aqui, como Maria, aliás, se sentar ali para ouvir, mas porque nós somos atraídos pelo Espírito de Deus, que nos convence de que nós temos uma natureza fraca. A nossa natureza, ela vacila. E é preciso que a gente tenha socorro em alguém. E esse alguém que pode nos dar socorro, ele tem que ser santo, puro. Porque só ele pode justificar a nós. A ira de Deus está preparada para ser derramada àqueles que não o temem, àqueles que não vão reconhecer Jesus como seu Salvador. Aqui, nesse texto, há duas vertentes da humanidade. Aquela que, mesmo querendo servir a Jesus, mesmo crendo ou estando na presença de Deus, né, está preocupada com outras coisas, né, está preocupada com vou citar aqui, vou até brincar aqui, com as faturas que vão vencer, né, no final do mês, e com o alimento que vai entrar na mesa. Não é que você não tem que se preocupar com isso. É claro que tem, porque a gente tem que honrar as nossas responsabilidades. Porém, nós temos que seguir um princípio bíblico que está em Mateus, capítulo 7, ali onde Jesus vai falar das solicitudes da vida. Então Jesus vai dizer: por que vocês estão inquietos com o que comer, com o que beber, né? Aí ele faz uma comparação com os passarinhos, que eles não tecem, eles não fazem as suas... Eles não têm... Mas Deus não deixa eles morrerem. E os lírios dos campos que hoje crescem, são bonitos, e amanhã eles morrem, são queimados. Ora, se Deus cuida dessas coisas, da criação, por que não pode cuidar de nós, que um dia fomos imagem e semelhança dele? E que é a maior criação de Deus, que não foi feita do faça-se. Pelo contrário, foi gerado por Deus a partir das suas próprias mãos, né? No sexto dia, Deus pegou o barro e fez a gente. Não foi haja isso, haja... Não. Nós somos feituras da mão de Deus, diz a Bíblia, né? Só precisa que nós nos apoiemos em Jesus, porque em Romanos capítulo 5 vai dizer que Ele é quem construiu Ele é que construiu essa ponte que
nos vai fazer ser de novo amigos de Deus através da sua cruz, do seu sacrifício. Então, se nós nascemos inimigos de Deus, o único que pode nos tornar amigos de Deus novamente, nos levar ao Pai, quebrando essa inimizade, é a cruz de Jesus, o sacrifício substitutivo, né? Porque esse sacrifício de Jesus foi substitutivo. Significa que Jesus foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Toda a pena, né? A sentença que cairia sobre nós, Jesus tomou sobre ele, para que todo aquele que nele crê seja salvo dessa condenação. Essa condenação, ela vai repercutir numa eternidade sem a presença de Deus e vivendo as tormentas daquilo que foi preparado para os que não obedecem a Deus ou não valorizam o que o seu Filho fez por nós na cruz. Isso vai a partir do crer, do confessar, do tomar Jesus como teu substituto na cruz. Ele fez isso por toda a humanidade, mas nem todos irão fazer isso. Muitos vão estar preocupados com o que comer, com o que beber. Muitos estão tão preocupados que que estão mais preocupados em organizar o que vem no funeral, mas não estão preocupados com o que rege a nossa vida existencial, aquele que está no controle de tudo, aquele que faz o dia amanhecer e anoitecer, que faz o orvalho cair sobre as plantas e que traz os elementos necessários para a nossa sobrevivência física, mas que também é o único componente que nos mantém vivos espiritualmente. Se chama Jesus de Nazaré. Por isso que ele diz aqui, Maria escolheu a melhor parte. Como eu disse, não foi ela que escolheu, foi Deus que a escolheu. Porque na parábola da ovelha perdida, Jesus vai dizer que deixou 99 no cantinho lá, que já estão seguras, e veio buscar aquela que havia sido perdida. Todo ser humano se perdeu com o pecado. E Jesus busca aqueles que é do seu redil, do seu curral, sabe? Fazendo a comparação entre pastor e ovelha. Porque o próprio Jesus vai dizer em João que muitos não são das ovelhas dele, por isso que não compreende o que ele diz. Vai dizer aos fariseus, vocês não compreendem o que eu falo, porque vocês não são das minhas ovelhas. Então toda a ovelha que o Pai me deu, ela me conhece e ouve a minha voz. Então só é a ovelha de Jesus quem ouve a voz dele, quem o conhece, quem o segue. É assim que ele disse lá em João, no Evangelho de João. Então, meus amigos, essa palavra é para que a gente possa meditar no nosso coração a respeito do posicionamento que nós estamos tendo com relação a ouvir Jesus. Será que a gente ouve mesmo ou só escuta? Está muito mais preocupado com a sobrevivência, com os problemas dos filhos, com o que vem amanhã, com os governos, ou nós estamos ouvindo de verdade, descobrindo esse tesouro escondido, que quanto mais você observa as pérolas que estão ali, mais você se alegra em buscar mais informações, que quando você se alegra em ler a palavra de Deus, que é o tesouro escondido, o Espírito Santo vai revelando as pérolas de grande valor que tem nela, para que você aplique a sua vida. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus.